E hoje a gente vai contar a história do Jeffrey Dahmer. Ele também era conhecido como Canibal de Milwaukee ou Monstro de Milwaukee. E hoje eu tô tomando uma caipirinha de morango pra combinar com a história, que é horrível. Inclusive, se você não gostar muito de detalhes muito fortes e muito sangrentos e horrorosos, não assiste esse vídeo, pula pro próximo, assiste o anterior da Aquatofana, que é mais tranquilo. Esse vai ser um pouco mais pesado, com detalhes bem... O Jeffrey nasceu em 1960 na cidade de Milwaukee, em Wisconsin. A mãe dele, chamada Joyce Annette, tinha vários problemas mentais, sofria com ansiedade, depressão, era hipocondríaca. E o pai dele chamava David Dahmer e ele fazia faculdade de química. Em 1966, os pais dele tiveram um menino e eles deixaram o Jeffrey escolher o nome da criança, ele escolheu David. E nesse mesmo ano, o pai dele se formou na faculdade e eles se mudaram para Ohio. Desde pequenininho, o Jeffrey sempre demonstrou interesse em capturar borboleta, mariposa, esses insetos maiores, e colocar dentro de potinho. Quando ele tinha 4 anos, o pai dele foi limpar embaixo da casa. Aqui nos Estados Unidos, as casas às vezes são elevadas do chão. E o pai dele foi limpar embaixo da casa e tirou um monte de ossos de bichinhos que tinham morrido ali embaixo. E o Jeffrey pegou esses ossinhos e ele ficou fascinado pelo barulho que os ossinhos faziam quando ele brincava com os ossinhos assim na mão. Esse fascínio por ossos e por animaizinhos se desenvolveu e ele começou a pegar animais mortos na beira da rua. Animais que morreram atropelados, né? Saruê, ratinho, tatu. E ele pegava porque ele queria abrir para ver o que tinha por dentro, os órgãos, os ossos. E ele tinha uma fascinação para tentar fazer um animal encaixar com o outro. Pegar a cabeça de um, colocar no corpo do outro, com a pata do outro. E tentar fazer eles se encaixarem. Quando o Jeffrey tinha 10 anos, ele perguntou pro pai dele como que fazia para preservar ossos. O pai dele ficou super feliz, porque achou que ele estava tendo interesse na profissão do pai, né? Em química. E super feliz, ele ensinou ao filho como cuidar e proteger os ossos que ele pegava. Então, atrás da casa do Jeffrey tinha essa casinha, que é uma casinha de depósito, que ele limpou e começou a usar como cemitério dele, um laboratório, onde ele fazia os experimentos dele com os bichinhos que ele pegava na rua. Um desses bichinhos, uma vez, ele pegou um cachorro que foi atropelado, e ele levou o cachorro, depois de abrir e futucar o cachorro por dentro, ele cortou a cabeça do cachorro, levou o cachorro para a beira de um rio que tinha atrás da casa dele, colocou a cabeça do cachorro numa estaca, e o corpo do cachorro ele pregou numa árvore, todo aberto, assim, coisa horrorosa. Enquanto ele estava crescendo, ele nunca teve muito amigo, mas ele era considerado o palhaço da turma. Tava sempre fazendo umas palhaçadas, e ele fazia um negócio que era como se ele estivesse tendo uma convulsão, um ataque epilético, e ele fazia isso nos corredores da escola, fazia isso nas lojas da cidade. E aí ele ficou super conhecido por causa disso e as pessoas todas achavam ele um palhaço, né? Riam das besteiras que ele fazia. Quando Dahmer tinha 14 anos, ele começou a beber horrores. Ele gostava de uísque e ele tomava antes de ir pra escola. Ele levava o uísque pra escola escondido dentro do casaco pra beber durante a aula. E quando ele saía da aula, nada mudava. Ele continuou bebendo uísque o dia inteiro. Quando ele tinha 16 anos, ele descobriu que era gay. Mas ele resolveu que não ia contar pra ninguém. Naquela época não era aceito, né, ser gay. E então ele escondeu de todo mundo, não contou pra ninguém. E as fantasias sexuais dele começaram a se desenvolver, como é normal em todo mundo. O problema é que as fantasias sexuais de Dahmer eram com parceiros completamente submissos. E com o tempo ele foi focando essa fantasia, esse desejo sexual que ele tinha nos torsos dos parceiros submissos. O primeiro crush do Jeffrey foi um cara que fazia Cooper, e ele passava todo dia na frente da casa do Jeff. E aí um dia ele pegou e se escondeu atrás de uns arbustos, porque ele queria atacar o cara. Só que bem nesse dia o cara não passou, e provavelmente isso salvou esse cara de ter sido a primeira vítima do Dahmer. Em 1978, quando o Jeffrey tinha 18 anos, os pais dele se divorciaram, e foi um divórcio bem feio, com várias brigas, inclusive brigaram pela custódia do David, do irmão mais novo. A mãe ganhou a custódia e o pai ficou com a casa que eles tinham, que eles moravam. Porém, o pai já tinha se mudado da casa antes do divórcio ter sido finalizado e quem tinha ficado na casa era a mãe com os 2 filhos. Quando o pai ganhou a casa no divórcio, a mãe pegou o David e se mudou para casa de familiares
e Jeffrey ficou sozinho na casa. Dia 18 de junho de 1978, no mesmo ano que os pais se divorciaram e ele ficou sozinho em casa, o Jeffrey pegou um cara do lado da rua que estava pedindo carona. Ele estava indo para um show de rock e aí o Jeffrey foi dar carona pra ele, convidou ele pra ir fazer um esquenta na casa do Jeffrey. E o cara aceitou, foi pra casa do Jeffrey pra tomar umas cervejas. O cara tava sem camisa do lado da rua e isso deixou o Jeffrey super animado, né? O problema foi que quando eles chegaram na casa, o cara começou a falar das garotas que ele queria pegar no show e que ele tava interessado. E aí o Jeffrey já descobriu que não ia rolar nada com esse cara, né? Depois de horas bebendo e batendo papo, o rapaz decidiu que ele queria ir embora pra poder ir pro show. E o Jeffrey não queria que ele fosse. Então ele pegou um haltere de 5 quilos, foi atrás de onde o cara estava sentado e bateu na cabeça do cara com um haltere de 5 quilos, até ele ficar desmaiado. E aí ele subiu no pescoço do cara e estrangulou ele até ele morrer. Aí o Jeffrey tirou a roupa do cara, deitou ele no chão e se masturbou em cima do corpo do cara. Eu vou deixar o nome das vítimas de fora, eu não vou falar o nome das vítimas, porque teve muitas pessoas que... familiares que não gostaram que os nomes das vítimas, né, dos familiares que foram vítimas do Jeffrey Dahmer, foram usados e que a lembrança dessas pessoas simplesmente são relacionadas a uma pessoa horrorosa. Inclusive eles processaram várias pessoas que usaram o nome das vítimas. Então eu não vou falar o nome das vítimas, mas se vocês quiserem saber o nome das vítimas, tudo certinho, os detalhes, vai no Wikipedia, coloca Jeffrey Dahmer e eles vão dar todos os detalhes pra vocês. Mas então o Jeffrey pegou o corpo do rapaz, cortou em pedaços e enterrou nos fundos da casa. Semanas depois, ele tirou o corpo que estava enterrado, separou a carne dos ossos, dissolveu a carne do rapaz em ácido e despejou na privada. E ele pegou os ossos e triturou com uma marreta e dispersou esses ossos pela floresta, nos fundos da casa. Em uma tentativa de ajudar o filho, o pai do Dahmer pagou adiantado 2 semestres da faculdade para o Dahmer ir cursar uma faculdade que ele queria, para tentar ajudar o Dahmer, fazer ele parar de beber tanto. O Dahmer foi para a faculdade, ficou 3 meses na faculdade, falhou em quase todas as matérias que ele entrou, saiu da faculdade e pegou o reembolso da faculdade, que o pai tinha pago adiantado, e botou no bolso. Aí o pai descobriu, ficou puto, mandou ele enlistar no exército, onde ele treinou como médico especialista. Em 1979, quando ele tinha 19 anos, ele foi para a Alemanha para trabalhar como médico de combate. No primeiro ano que ele estava lá, todo mundo falava que o Dahmer era um bom soldado, acima da média. Porém, 2 soldados dizem que foram estuprados repetidamente por Dahmer. E se eles contassem para alguém, eles seriam vistos como ou mais fracos do que o Dahmer, ou gays. Eles não reportaram o crime e ninguém ficou sabendo até depois que ele foi pego. Mas porque o Dahmer nunca parou de beber, seu desempenho começou a cair muito. E em 1981, ele foi dispensado do exército com honras em março de 1981. O exército falou pra ele, olha, tá aqui uma passagem, vai pra onde você quiser dos Estados Unidos e a gente manda você. Ele decidiu que queria ir pra Miami porque ele não queria enfrentar o pai dele. Ele foi pra Miami. Ele começou a trabalhar numa lanchonete, pegou um apartamentinho, mas como ele bebia muito, ele acabou sendo despejado do apartamento, ficou morando na praia durante um tempo, e até que ele desistiu e ligou pro pai pedindo ajuda para voltar para Ohio. O Dahmer foi morar com o pai e com a madrasta, e ele insistia em ajudar na casa, limpar o chão, tirar o lixo, porém ele não parava de beber. Inclusive ele foi preso por estar muito bêbado em público, que aqui nos Estados Unidos eles chamam de conduta desordeira. Aqui no Brasil eu não sei se existe isso, mas nos Estados Unidos você é preso por estar muito bêbado em público. E ele foi preso por estar muito bêbado em público. E em dezembro de 1981, o pai dele desistiu de tentar ajudar, cansou, falou, vai morar com a sua avó. A avó dele chamava West Alice e era a única pessoa de verdade que o Jeffrey tinha qualquer tipo de carinho. Inicialmente eles se deram super bem, o Jeffrey ajudava na casa, ia pra igreja com a avó. E em 1982, o Jeffrey começou a trabalhar como flebotomista, que é o cara que tira sangue e separa o plasma, sabe? Onde ele trabalhou por 10 meses até ele ser demitido. E aí ele ficou desempregado por 2 anos depois disso. E aí quando ele estava desempregado, ele vivia do dinheiro que a avó dele dava pra ele. Um pouquinho antes dele perder o trabalho, ele foi preso novamente por se expor indecentemente num parque público, onde tinham mais ou menos 25 pessoas, mulheres, crianças, homens, tudo.
Em janeiro de 1985, o Jeffrey começou a trabalhar numa fábrica de chocolate chamada Ambrosia, e ele trabalhava 6 dias por semana, só tinha o sábado de folga, e ele trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. Aí um dia o Jeffrey estava numa biblioteca e um cara passou por ele e jogou um papelzinho pra ele, assim, bem discreto. Quando ele abriu o papelzinho, o cara tava propondo fazer sexo oral no Jeffrey. Disse que o Jeffrey não aceitou, né? Simplesmente pegou, levantou e saiu andando. Mas ele disse que esse encontro levantou de novo todas as suas fantasias e desejos sexuais que ele tinha na adolescência. Aí depois disso ele começou a ir em bares gays e em bathhouses, que é tipo uma sauna gay que os caras vão pra fazer sexo. Mas disse que o Jeffrey ficava frustrado com os parceiros porque eles se mexiam muito, gemiam, e ele não gostava, ele queria que ficasse quietinho, paradinho lá. Aí o Jeffrey foi e roubou um manequim de uma loja, só que depois de um tempo a avó dele achou o manequim e fez ele jogar o manequim fora. E esse foi o começo do Jeffrey começar a levar pílulas soníferas, né, pílula pra dormir. Ele esmagava até virar um pozinho e ele levava com ele pras baladas, pros bathhouses. E ele batizava as bebidas dos meninos que ele tava ficando. E aí quando ele ia pros quartinhos, os meninos capotavam e ele conseguia fazer o que ele quisesse, chamado estupro. Após ele ter feito isso mais ou menos umas 12 vezes, a administração do bathhouse descobriu o que ele estava fazendo e cancelou ele. Falou que ele não podia mais voltar, que ele não era mais bem-vindo no bathhouse. Mas isso iria parar o Jeffrey Dahmer? Não, mas nunca. O que ele fez? Começou a alugar um hotel e levar as vítimas dele pra lá. Ele ia nos bares gay, convencia o pessoal pra voltar com ele pro hotel, drogava os rapazes e continuava fazendo a mesma coisa nos hotéis. Inclusive, uma história à parte do Dahmer, ele um dia descobriu que o menino de 18 anos tinha falecido e tinha sido enterrado. Aí ele decidiu que ele ia exumar o corpo e usar pra se dar prazer no corpo. Só que o chão tava congelado, ele não conseguiu cavar e não tirou o menino, que ficou dormindo bonitinho, descansou em paz, graças a Deus. Em agosto de 1986, o Dahmer foi preso novamente por se expor indecentemente. Ele estava se masturbando em frente a 2 meninos de 12 anos. Ele alegou pra polícia que ele não sabia que os meninos estavam lá, que ele estava fazendo xixi, bêbado, e ele não percebeu que os meninos estavam olhando. Então a pena dele foi reduzida somente para exposição indecente ao invés de ter sido algum crime sexual. E aí ele foi condenado por 1 ano de liberdade condicional. Em novembro de 1987, o Jeffrey conheceu um rapaz de 27 anos e levou esse rapaz para o seu hotel. Ele disse que acordou no dia seguinte, o peito do rapaz estava para dentro, todo roxo, e as mãos e braços do Jeffrey também estavam todo roxo, e o rapaz tinha sangue escorrendo do lado da boca. O Jeffrey disse que não tinha nenhuma intenção de matar esse rapaz, que ele queria somente drogar e estuprá-lo. Só isso, só que ele queria fazer. Matar, não. Imagina. Aí o Dahmer pegou e comprou uma mala bem grande, colocou o corpo do rapaz dentro e carregou pra casa da avó dele. Quando ele chegou no porão da casa da avó, ele separou o corpo, os braços, as pernas e a cabeça, separou a carne dos ossos, colocou as carnes em sacos de lixo e colocou os ossos em sacos e triturou os ossos. E também jogou fora. Menos a cabeça. A cabeça, o Jeffrey deixou a cabeça enrolada durante uma semana num cobertor e ele decidiu usar uma mistura de água sanitária e um detergente industrial para separar a carne do crânio, para ele poder guardar o crânio. Porém, quando o processo foi concluído, o crânio estava super quebradiço e ele não ficou com o crânio, ele desintegrou o crânio também e jogou no lixo. E foi aí que o Jeffrey pegou gosto pela coisa e resolveu que ao invés de drogar e estuprar, ele era mais fácil matar. 2 meses depois, o Jeffrey conhece um rapaz de 14 anos, um índio americano, trabalhando como prostituto, provavelmente por tráfico. E ele fala pro garoto que ele vai dar $50 pro garoto se ele fosse pra casa da avó do Jeffrey com ele pra tirar fotos nus. O garoto vai, eles fazem sexo, o Dahmer droga o garoto e estrangula o garoto até a morte. Depois de uma semana, o Jeffrey descarta o corpo do garoto da mesma maneira, desmembrando, separando a carne do osso, esmigalhando os ossos, jogando no lixo e mantendo também a cabeça por algumas semanas. Em março de 1988,
o Jeffrey conheceu um rapaz de 22 anos. Ele levou o rapaz para casa da avó, depois de ter oferecido para ele $50 para passar a noite com o Jeffrey. O Jeffrey drogou ele, estrangulou e em menos de 24 horas ele dispôs do corpo, mas dessa vez ele ficou com o crânio desse rapaz por alguns meses antes de pulverizar e jogar fora. Em abril do mesmo ano, o Jeffrey leva mais um garoto para casa, e esse é o garoto que tem mais sorte no universo, porque depois do Jeffrey ter dado um café batizado para ele, a avó do Jeffrey grita lá de cima: Jeff, é você? E o Jeffrey disse que respondeu de uma maneira que não daria pra pensar que tinha alguém com ele, mas pra se prevenir, ele esperou o cara desmaiar, né, dormir, e aí ele levou o cara pro hospital e largou o cara lá no hospital. E aí em setembro desse ano, a avó dele pediu pra ele sair de casa, porque ele ficava trazendo o homem pra casa e tinha um fedor muito, muito ruim vindo do porão das coisas que ele ficava fazendo com os caras lá embaixo. Mal sabia ela do que eram as coisas que ele ficava fazendo com os caras lá embaixo, né? Aí o Jeffrey alugou um apartamento, só que no dia seguinte que ele se mudou, ele foi preso por ter abusado de um garoto de 13 anos, que ele levou para o apartamento dele com o pretexto de tirar fotos do garoto nu. Em janeiro de 1989, ele foi condenado por agressão sexual de 2º grau, mas a sentença foi adiada até maio. E no dia 20 de março, o Dahmer volta para casa da avó dele, onde ele ia cometer o 5º assassinato dele. No dia 25 de março de 1989, o Dahmer conheceu um rapaz de 24 anos que queria ser um modelo, então ele era muito bonito. E o Jeffrey levou esse rapaz para casa da avó, onde eles fizeram sexo oral antes do Jeffrey drogá-lo e estrangulá-lo. Ele colocou o corpo desse rapaz na banheira da avó, cortou a cabeça e o pênis para ele guardar em acetona. Ele colocou os dois numa jarra de acetona e ele guardou a cabeça e o pênis do cara no armário do trabalho. O resto do corpo ele fez da mesma maneira. Separou a carne do osso, triturou os ossos e jogou tudo no lixo. Quando ele se mudou, um ano depois, ele tirou a cabeça de dentro do armário do trabalho e levou para o apartamento novo dele. Ele guardou uma cabeça no trabalho. Dia 23 de maio de 1989, o Dahmer foi condenado por aquele crime anterior, né, dos 2 meninos, a 5 anos de liberdade condicional, onde ele tinha a permissão para sair para trabalhar, para poder manter o seu trabalho. E ele também se registrou como um sex offender. Aqui nos Estados Unidos eles têm uma lista de sex offenders que é pública. Qualquer pessoa pode entrar e olhar quantos sex offenders tem em torno da sua casa, no bairro que você quer morar. E ele teve que se registrar nessa lista. Em maio de 1990, o Jeffrey Dahmer se mudou da casa da avó. Ele pegou um apartamento numa área de um crime bastante elevado, mas ele não estava preocupado com isso, né? E era um lugar bem baratinho, perto do trabalho dele. Era $300 por mês e tinha todas as contas inclusas, já vinha com mobília, então era bem barato. Foi para esse apartamento que ele levou a cabeça e o pênis da última vítima dele. Ele tirou do armário do trabalho e levou pro apartamento dele. Dentro de uma semana da mudança dele, ele pegou a sua 6ª vítima, um prostituto de 32 anos, que ele disse ao rapaz que ia pagar $50 para ele fazer sexo com ele no apartamento dele. Ele drogou o rapaz e estrangulou. No dia seguinte, o Dahmer comprou uma Polaroid, sabe aquelas que já sai a foto na hora? E aí ele tirou várias fotos do corpo desse rapaz em várias posições diferentes antes dele começar a cortar o corpo. Ele dissolveu a carne do corpo em um ácido dentro de um container azul, de um barril azul. E aí ele pegou o crânio e ele pintou o crânio para guardar. E ele deixou esse crânio do lado da cabeça da vítima anterior, em cima de uma toalha no armário dele. Uma semana depois, ele levou mais um rapaz para casa dele. Só que quando ele fez a bebida do rapaz, ele inverteu e tomou a bebida com o sedativo, ao invés de dar pro rapaz. Quando ele acordou no dia seguinte, o rapaz tinha roubado tudo que ele tinha. Roupa, relógio, roubou tudo. Levou tudo embora. Ele nunca reportou o crime para a polícia. Em junho de 1990, ele levou uma pessoa que ele conhecia para casa dele e também fez a mesma coisa. Drogou ele e estrangulou. Só que ele fez uma coisa diferente dessa vez. Ele colocou o corpo do rapaz no freezer para tentar tirar a água de dentro, para secar o corpo. Mas isso não deu certo, então alguns meses depois ele ia colocar o corpo dele em ácido para dissolver, pulverizar os ossos. Ele tentou também fazer uma coisa diferente com a cabeça.
Ele colocou no forno para tentar cozinhar a carne e tentar tirar do osso, mas isso fez o crânio explodir. E mais tarde ele falou para a polícia que isso fez ele se sentir podre por dentro, por não ter conseguido manter nada desse rapaz que ele gostava. Nada, nenhuma parte do corpo. Ixi, gente doente. Menos de 3 meses depois desse último assassinato, o Jeffrey conheceu um rapaz de 22 anos. Ele levou o rapaz para casa, só que ele não tinha remédio suficiente para dar pro rapaz. Quando ele tentou fazer sexo oral no rapaz, o rapaz falou que ia custar mais, né, do que os $50 que ele sempre oferecia. Aí o Jeffrey pegou uma faca, a faca que ele usava para separar a carne dos ossos, e cortou o pescoço do rapaz, que sangrou e morreu de sangramento em minutos. E aí ele pegou a câmera dele e tirou várias fotos antes de colocar na banheira e refazer o mesmo ritual. E enquanto ele desmembrava o corpo desse rapaz, ele cortou a cabeça e o nível da doença da pessoa. Enquanto ele cortava o corpo do rapaz, ele beijava a boca do rapaz e conversava com a cabeça como se fosse um amigo antigo. Tem que ser muito doente da cabeça. O Dahmer fez coisas diferentes com esse corpo dessa vez. Ele cortou o coração, o bíceps e partes da pele e da carne, colocou em sacos plásticos e colocou na geladeira para ele comer depois. O resto ele colocou no barril de novo com Soilex, né, que é aquele detergente, lavou na pia os ossos, e aí ele queria manter o esqueleto desse cara, então ele colocou em uma solução de água sanitária e depois deixou secar numa toalha por 1 semana. Ele tinha deixado a cabeça na geladeira a princípio, mas depois ele também pegou a cabeça e tirou a carne e pintou com uma tinta transparente, né, para manter o crânio. 3 semanas depois, dia 24 de setembro, o Dahmer conheceu um rapaz de 22 anos e prometeu dinheiro para ele ir para casa dele também. Só que o Dahmer não achou esse cara bonito. Só que ele tava com medo que se o cara acordasse depois que ele tivesse drogado e estuprado ele, que o cara ia contar para a polícia. Então ele teve que matar o cara e ele intencionalmente não ficou com nenhuma parte do cara, ele jogou tudo fora. Mas ele usou a câmera dele e tirou foto do processo inteiro dele cortando os pedaços, separando a carne dos ossos, triturando os ossos para poder jogar fora. Depois desse assassinato, ele ficou 5 meses sem matar ninguém, não por falta de tentativas, mas ninguém queria ir com ele pro apartamento dele. Disse que nesse período ele estava se sentindo muito sozinho, tinha até pensamentos suicidas. Eu não vou dar minha opinião. Mas eu vou parar o vídeo por aqui. A gente vai ter a parte 2 na semana que vem do Jeffrey Dahmer. E se vocês acham que tá ruim até agora, espera que piore. Eu conto pra vocês na semana que vem, no próximo Crime e Caipirinha. Tchau!